Coisa boa, estamos evoluindo, já vamos para a nossa segunda aula do quarto capítulo do Ross e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa série. A primeira aula já teve um resultado muito bom, bastante visualizações, já há muito tempo que esse canal estava desativado, então assim, já tivemos inscritos a mais no canal e vocês estão me deixando muito empolgados. Então, quanto mais vocês participarem, quanto mais me ajudarem a divulgar esse nosso canal, mais eu vou ficar empolgado, mais aulas eu vou fazer. E eu tenho certeza que é uma via de mão dupla. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e assim a gente vai seguindo, construindo um ambiente educacional aqui muito incrível, sensacional e tudo de bom. E eu espero que você esteja gostando. Meu querido, minha querida, sem muito bate-papo, vamos direto ao que vocês vieram buscar. A nossa aula de número 2 aqui da nossa série Desvendando Ross. Hoje nós vamos falar sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo, lembrando que este capítulo 4 é um capítulo introdutório. Nós vamos ter aula só sobre epitelial, aula só sobre conjuntivo. Nós vamos passar toda a histologia geral aqui nessa série do Ross. Vamos falar sobre epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Mas hoje, no capítulo 4, seguindo o roteiro do livro, a gente vai fazer uma breve pincelada de epitélio, principalmente falando de revestimento, tá? E conjuntivo. Eu espero que você goste. Vamos para o nosso conteúdo. Muito bom. Então, hoje nós vamos, na nossa segunda aula, vamos falar ainda sobre o capítulo 4, né, que é o primeiro capítulo do que nós vamos falar da histologia geral. Vamos falar sobre tecidos, conceitos e classificação, especificamente falando sobre epitélio e conjuntivo, começando sobre tecido epitelial. Nesse capítulo, o Ross ele mostra para a gente mais a visão do epitélio de revestimento, tá? É óbvio que a gente vai falar do epitélio glandular, mas especificamente nesse quarto capítulo, ele foca muito no epitélio de revestimento, que se caracteriza pela proximidade entre as células e por apresentar uma superfície livre, principalmente se tratando de pele, de órgãos ocos, e essas estruturas que a gente vai ver com mais profundidade no próximo capítulo. Mas eu quero que vocês guardem essa caracterização, tá? O fato de essas células estarem muito firmemente aderidas umas às outras, essa contiguidade, essa continuidade de uma célula para outra, isso é muito evidente no tecido epitelial. E a gente vai ver que é o que difere, aliás, é bem diferente no tecido conjuntivo, mas no epitelial isso é muito presente. Tá? Então, quando a gente pensa em células epiteliais, de novo, a gente está focando muito no epitélio de revestimento, nesse capítulo 4 do Ross, a gente entende que esse epitélio é dividido em camada. Ele pode ter uma única camada, e aí quando ele tem uma única camada de célula, a gente fala que é um epitélio simples. E se ele tiver 2, 3, 4, 10, 5 milhões, 877 bilhões, 700... vai ser um epitélio estratificado. Independente se for 2, 3, 4, 5, 10 camadas, não interessa. É um epitélio estratificado. Quando a gente for classificar o epitélio estratificado pela forma das células, a gente vai ver que tem um macete. Mas, independente de quantas camadas nós tivermos de célula, 2, 3, 4 ou 10, ou seja, 2 ou mais, a gente fala que é um epitélio estratificado. Agora entenda que essas camadas, elas são unidas, são contínuas, são contíguas entre si, ou seja, elas estão sobrepostas umas às outras e a gente, ao observar, a gente entende que de fato elas estão unidas umas às outras. Você não vê um espaço visualmente falando, visivelmente falando, um espaço separando uma camada da outra. Então é como se elas estivessem, imagine várias caixas, várias camadas de caixas sobrepostas, e essas camadas representariam, cada camada de caixa dessa, uma camada, uma linha desse epitélio. E
essa união, ela obviamente não é só mantida pela superposição, não é só mantida por estar uma em cima da outra. Ela é mantida por meio de junções intercelulares especializadas, que serão alvo de estudos muito profundamente nos próximos capítulos, mas aqui eu quero que vocês entendam que essa união ela é fundamental para o epitélio. E em sendo fundamental, é necessário que haja uma trava de segurança aí, para que nada, nenhuma alteração aconteça e essa continuidade não se perca. Se elas estão unidas, se há uma fixação entre uma e outra, significa que entre essas células há um mínimo espaço intercelular. Esse espaço, ele é tão estreito, mas tão estreito, é tão pequeno, que não tem qualquer estrutura entre essas células, salvo onde a gente tem essas junções intercelulares. Então, imagine que tem locais de fixação que esses locais de fixação entre uma célula e outra, entre uma camada e outra, ali sim a gente vai ter uma estrutura ali, que são essas junções. Mas, em todo o restante dessas membranas, a gente não vê nada ali entre essas células. Quando a gente classifica o epitélio de revestimento, a gente usa como uma estrutura de um nome, né? Poxa, você tem um nome e um sobrenome, então é Otávio Plazzi, José da Silva. Então você normalmente tem um nome, pelo menos, né? E um sobrenome, pelo menos. Na classificação ou na nômina epitelial, ela também segue essa rotina de nome e sobrenome. Então, basicamente, para a gente classificar um tecido epitelial, nós vamos levar em consideração o número de camadas, e aí a gente já viu que essas camadas, ou eu posso ter uma única linha de camada, e a gente está falando de um epitélio simples, ou a gente pode ter mais de uma linha de camada, a gente está falando de um epitélio estratificado. A outra observação que devemos fazer para dar o nome do tecido epitelial é quanto ao formato das células. E aí nós temos aí uma célula pavimentosa, que é uma célula achatada, maior no sentido horizontal do que no sentido vertical. Nós temos uma célula cuboide ou cúbica, onde a gente tem as proporções das células mais ou menos se igualando, a proporção no eixo vertical mais ou menos se igualando no eixo horizontal. E a gente tem uma célula colunar, onde a gente tem um eixo vertical maior do que um eixo horizontal. Existem outros nomes para essas células, tá? Por exemplo, cuboide você pode falar cúbica, a colunar você pode falar cilíndrica, tá bom? Mas, basicamente, se você guardar estas proporções, fica mais fácil de você entender. Vamos lá. Pavimentosa é aquela célula cujo eixo horizontal é maior do que o eixo vertical. Cúbica é quando o eixo vertical e o eixo horizontal se equivalem, e a célula colunar é aquela cujo eixo vertical é maior do que o eixo horizontal, correto? Então, para você basicamente classificar um epitélio de revestimento, você observa quantas camadas tem, uma ou mais, e observa o formato da célula. Como é que a gente vai identificar numa célula estratificada, que tem duas ou mais, aonde eu olho esse formato, Otávio? Sempre na camada, última camada, na camada voltada para a superfície livre. Aí nós temos, neste caso, o formato da célula como o formato a ser observado ou avaliado, tá bom? Aqui, ó, a gente vê claramente, ó, essa aqui é uma célula, é um epitélio com uma única camada de células. Isso aqui que vocês veem aqui embaixo é tecido conjuntivo, não é epitelial. Epitelial é só essa única camada aqui voltada para a luz desse ducto pancreático. E a gente vê claramente que cada núcleo desse é uma célula, então a gente vê que as dimensões no eixo vertical com o eixo horizontal se equivalem. Então isso aqui é um epitélio cúbico simples. Aqui a gente está vendo também uma única camada de células e a gente vê claramente que o eixo vertical é maior do que o eixo horizontal. Logo, a gente tem um epitélio simples colunar. Aqui sim, a gente tem um epitélio estratificado. Otávio, quantas camadas tem aí? Não interessa, não perca o seu tempo contando. O que você tem que observar? Que tem mais de uma, logo é estratificado.
e você tire os seus olhos da região próxima do conjuntivo e leve os seus olhos para a região mais apical, a região mais próxima da superfície livre. E aí você vai ver que as células elas são achatadas no sentido horizontal, ou seja, o eixo horizontal é maior do que o eixo vertical, então eu tenho um epitélio estratificado pavimentoso. Aqui a gente está vendo o corante que foi usado, HE é hematoxilina e eosina, e aqui o número de vezes do aumento, então 540 vezes, 540 vezes, 240 vezes, essa estrutura foi aumentada em seu tamanho, correto? Lembrando que todas essas imagens são imagens retiradas do livro que nós estamos estudando, que é a imagem retirada do Ross, certinho? O outro tecido que a gente vai apresentar aqui nessa nossa aula de hoje é o tecido conjuntivo. Quando a gente pensa em tecido conjuntivo, a gente está falando de um tecido que é caracterizado com base na matriz, ou seja, no caldo e não nas células. Imagine você um caldo, aquele caldo tipo uma sopa, aquele caldo mais grosso, e aí você joga lá carne, legumes e tudo mais. Aquilo que está boiando ali não caracteriza o caldo, o que caracteriza é de fato o grosso, o caldo em si, né? Aqui no conjuntivo é a mesma coisa. Imagine que ali vamos ter uma ou outra célula, alguns lugares com mais células, outros lugares com menos células. O que vai caracterizar é onde estão inseridas as células. Imagine, vou dar um outro exemplo para você entender. Imagine um pote cheio de gel e ali você joga uma bola de gude, alguns brinquedos, sei lá. Aquele gel daquele pote é essencialmente a matriz, que é aquilo que vai de fato caracterizar o tecido conjuntivo. Algumas generalidades do tecido conjuntivo. As células estão separadas umas das outras. Você se lembra que no epitélio nós vimos que essas células estão unidas, inclusive com junções mantendo essa união. No tecido conjuntivo a gente não tem essa característica. Segunda característica específica, o espaço intercelular, ou seja, entre as células, é inundado de matriz. Nós vimos que no epitélio não existia nada nesse espaço. A matriz extracelular, ela é produzida inclusive pelas células do próprio conjuntivo. Já a gente vai chegar nesse contexto. E as características da célula e da matriz, obviamente, dependem da função. Se aquele conjuntivo precisa ser mais resistente, ele vai ter uma consistência X dessa matriz. Se ele precisa ser mais maleável, ele vai ter outra característica dessa matriz. E, havendo, por exemplo, uma agressão, a matriz que até então era maleável passa a ser rígida, como um mecanismo de defesa. Então, o tecido conjuntivo ele vai conseguir se adaptar às suas diferentes necessidades. Como é que a gente classifica o tecido conjuntivo? De acordo com a célula e a composição e organização da matriz, tá bom? Otávio, por que a célula é importante no tecido conjuntivo? Porque lembra que a matriz será produzida pela célula. Então, se você tem uma determinada constituição específica da matriz, em tese você vai ter que ter mais daquela célula dentro daquele tecido. Lembrando que a maior parte das células estão no tecido conjuntivo, mas elas não são do tecido conjuntivo. Elas migram de um outro lugar para aquele tecido. Então, nós temos alguns tipos de tecido conjuntivo. Obviamente, no capítulo de tecido conjuntivo, nós vamos aprofundar nisso, mas aqui eu vou introduzir isso e apresentar para vocês alguns tipos desse tecido conjuntivo. O primeiro tipo de tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo embrionário, que se origina lá do mesoderma, que é aquela camada germinativa fundamental, média, e está presente no embrião e na prega umbilical. O mesoderma, ele dá origem a vários tecidos conjuntivos no corpo, e a gente vai se aprofundar nisso num próximo momento. Nós temos o tecido conjuntivo frouxo, que é o tecido que se encontra na base da maioria dos epitélios. Então eu mostrei para você o epitélio simples cúbico lá, e eu mostrei que na base dele a gente tinha muito tecido conjuntivo. Ali é um tecido conjuntivo frouxo. A sua matriz celular, que é o que de fato caracteriza o tecido conjuntivo, contém fibras colágenas, e a gente sabe que o colágeno é uma proteína resistente, mas ela é mais ou menos resistente a depender do seu arranjo, a depender de como ela está organizada.
No caso do conjuntivo frouxo, essa organização dessas fibras colágenas, ela se dará de forma mais frouxa, dispostas entre as numerosas células, sendo mais comum entre essas células os fibroblastos, que são células responsáveis por produzir a jovem matriz, a matriz mais recente desse local onde está esse tecido. Porém, também podemos encontrar células que venham do sistema imunológico, tá? Como células de defesa, na maioria das vezes. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente vê aqui o tecido epitelial, logo na base do epitélio, a gente vê uma matriz bem fluida, bem solta, que está corada em 400, que está aumentada em 540 vezes, colorida com essa preparação de Mallory-Asham, de corte através da epiglote, mostrando na parte inferior do epitélio o tecido conjuntivo frouxo. Então a gente vê os fibroblastos, vê também outras células de defesa aqui, mas muito presente a matriz com as fibras colágenas de forma mais dispersas. O outro tipo de tecido conjuntivo que nós temos é o tecido conjuntivo denso, que ele está presente nos locais onde eu preciso ter mais resistência. Daí o termo denso. Denso é firme, rígido, né? As suas fibras colágenas, elas são mais presentes, são mais numerosas e elas estão firmemente, densamente organizadas, de tal sorte que quando a gente observa essas fibras colágenas ou esse tipo de tecido conjuntivo denso no microscópio, a gente consegue ver o arranjo. E tem dois tipos de arranjos diferentes que a gente vai estudar num próximo momento. Existem células também, principalmente fibroblastos, que são as células responsáveis por produzir essa matriz, mas elas estão dispersas, espalhadas, mais dispersas na matriz do que quando comparado ao tecido conjuntivo frouxo. Então a gente vê aqui, ó, muito mais células no tecido conjuntivo frouxo do que no tecido conjuntivo denso. E a gente consegue ver claramente as fibras colágenas dispostas aqui num sentido específico. E depois a gente vai estudar e nominar os diferentes tipos de tecido conjuntivo denso para a aula específica de tecido conjuntivo. Aqui a gente está vendo um outro tipo de corante, um corante de Mallory, e a gente vê claramente o arranjo das fibras colágenas, alguns fibroblastos ali posicionados, e esses vãos clarinhos aqui são vasos sanguíneos. Então a gente vê aqui claramente que todas essas linhas mais grossinhas aí são fibras colágenas que estão organizadas em um sentido, e a pouca quantidade de células também mata a questão de que é um tecido conjuntivo denso, ok? E aí, para a gente já entrar na nossa retinha final da aula, os tecidos conjuntivos especializados, como por exemplo osso, cartilagem e sangue, têm características muito específicas, cada um destes, para a sua matriz, sendo que o osso tem uma matriz extremamente mineralizada, com moléculas de cálcio e fosfato, que estão associados às fibras colágenas, então dá a característica e o aspecto da mineralização. Nós temos a cartilagem, em que a gente encontra dispostas na matriz grande quantidade de água ligada a agregados de ácido hialurônico, além da matriz também tem alguns tipos a depender do tipo de cartilagem, outros tipos de fibra, não só a fibra colágena, a gente vai estudar isso no momento oportuno. E para finalizar, o sangue, que consiste basicamente de uma matriz mais líquida, em formato de um líquido rico em proteína, que se chama plasma e que circula por todo o corpo. Então a gente tem uma matriz mais fluida, conduzindo células e nutrientes por todo o corpo. Bom, é importante que a gente entenda que todos esses tecidos que eu elenquei como sendo tecidos conjuntivos, eles se caracterizam pela constituição da matriz e não das células, como a gente viu no tecido epitelial. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado, e antes de finalizar a aula, eu já vou pedir para você, obviamente, deixar o seu like. Estou me esforçando bastante aqui para poder oferecer esse conteúdo para vocês.
já deixa o seu like, já compartilha essa aula e o nosso canal no grupo da sua faculdade. Se você faz medicina, odonto, enfermagem, nutrição, fisioterapia, todos os cursos da área da saúde, vocês vão ajudar bastante se você colocar lá no grupo e indicar o nosso canal para estudo. E eu estou com uma grande novidade aqui para vocês. Eu criei um canal no Telegram chamado Morfologando, onde eu vou postar os slides de todas as aulas que eu postar aqui no YouTube e também vou abrir espaço para a gente tirar dúvidas, conversar. Lá eu vou receber também questões de prova para a gente fazer vídeos aqui só sobre provas e corrigindo provas orais. Vocês me ajudarem a construir um canal que seja especial e seja muito legal para vocês. Então, já escaneia o QR Code aí, entra no nosso grupo, já chega lá falando de onde você é e vamos conversar bastante para a gente trocar muita informação sobre as ciências morfológicas. Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre uma introdução de tecidos muscular e nervoso, além de apresentar para vocês os elementos básicos desses dois tecidos, de acordo com o 4º capítulo aqui do Ross. É isso. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você chegou até aqui e gostou do nosso conteúdo, se inscreva, já deixa o seu like, compartilhe essa aula e esse vídeo com mais colegas, que quanto mais eu perceber o engajamento e a participação de vocês, mais eu vou postar. Quinta-feira eu volto com o 3º vídeo dessa série e eu espero você. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau!